Graça e paz, pessoal. Bom dia. Graça e paz, bom dia, bom dia. Já vão compartilhando aí essa live, enviando para alguém. Bom dia a todos. Vamos compartilhar, vamos enviar para alguém. Começamos aqui mais uma conexão das 6, mais um devocional. E estamos aqui para juntos adorarmos, engrandecermos, louvarmos o nome de Jesus. Ministrar nessa manhã e eu tenho certeza que Deus vai falar no coração de cada um de vocês. Eu vou passar para ele já, para que ele possa iniciar aí o nosso devocional. Amém. Bom dia. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que todos estejam bem. Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que agradecer a Deus por mais um dia, né? Estarmos de pé. E agora, diante de sua palavra, né? É muito importante começarmos o dia com uma palavra direcionada por Deus para nos conduzir. Hoje, dia 13 de fevereiro, o texto que vamos ler está em Hebreus, capítulo 13, versículo 18, em nome de Jesus, que diz assim: Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Na versão aqui da minha Bíblia, essa boa consciência está escrito consciência limpa, e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Lembre-se também que acredito que muitas vezes não é notado que todo verdadeiro ministro de Cristo, é enviado às almas dos homens. Tem uma experiência singular e única. Um médico que precisa tratar as doenças incidentes à nossa carne não precisa necessariamente ter sofrido pessoalmente com as enfermidades com as quais ele lida. Mas um médico de almas jamais tratará bem uma ferida, a menos que tenha sido uma ferida semelhante a ele mesmo. Os verdadeiros pastores que realmente alimentam as ovelhas devem, eles próprios, ter passado pelas experiências do rebanho. Amém? Nós vemos aqui em Hebreus o autor escrevendo para uma comunidade cristã que está enfrentando muitas dificuldades e perseguições. Ele está preocupado também com todos os líderes que estão trabalhando incansavelmente para manter a fé, para manter a esperança
entre toda a comunidade. Mas, porém, uma das maiores preocupações era manter a integridade, tanto espiritual, a sua integridade também social, dentro de uma conduta honrosa. No entanto, que ele começa falando, orai por nós. Por quê? Porque ele sabe que a oração entre os irmãos tem poder. Que a oração, quando ela vem através da intercessão, ela age e ela não é falha. Por isso, quando ele está dizendo orai por nós, quer dizer que essa preocupação diante de perseguições, diante de dificuldades, isso vai passar diante da oração dos irmãos. Quando oramos juntos, irmãos, como igreja de Cristo, como uma comunidade cristã, as coisas mudam, cadeias são abertas, há um fortalecimento espiritual diante disso. E nós vemos que ele diz que porque confiamos que temos boa consciência. E aqui na minha versão, igual eu disse, uma consciência limpa quer dizer que naquele tempo podemos notar que pessoas talvez estavam não somente perseguindo eles, mas também talvez estavam julgando eles. Estavam querendo incriminar eles por talvez algum ato que cometeram. Às vezes erramos, falhamos, e quando acontece isso, muitas pessoas já vêm querer julgar, querer apontar, querer diminuir aquilo que somos diante de Deus. E nós vemos que ele diz, nós temos consciência limpa diante de qualquer ato, diante de qualquer acusação. Estamos livres disso. Por quê? Porque eles eram homens verdadeiramente que seguiam a Cristo, que pregavam o que Cristo pregou, que ensinava aquilo que talvez Paulo ensinou. Nós não sabemos de fato quem é o autor de Hebreus, mas nós vemos que ele está preocupado com tudo aquilo que eles estão vivendo e com aquilo que ele está passando. É a mesma coisa das nossas vidas, quando antes de sermos cristãos, nós tínhamos a conduta, nós tínhamos a nossa vida mundana. E muitos andavam com nós, e a partir do momento que se tornamos cristãos, pessoas, as mesmas pessoas que talvez andavam com nós, estão só esperando uma brecha, um erro nosso, uma falha nossa, para querer nos incriminar e para querer apontar o erro sobre as nossas vidas. Mas aqui em Hebreus ele diz, estamos certos de que temos uma consciência limpa. É por isso que quando muitas pessoas querem apontar e querem julgar, a outra pessoa diz, não, eu estou tranquilo, porque a minha consciência diante de fatos e relatos, ela está limpa. Nesta manhã, o Espírito Santo está nos dizendo que fique tranquilo diante do que está passando ou do que você está vivendo. Creia que tem pessoas que estão orando por você. E se estão tentando incriminar o seu chamado, se estão tentando apontar o seu chamado, fique tranquilo, porque se a sua consciência estiver limpa diante de Deus, podem julgar, pode apontar, mas aquele que te chamou, ele vai te justificar. Tenha certeza disso. Porque nós vemos aqui um líder cristão que escreve para uma comunidade
preocupado com isso, preocupado com a integridade dos líderes e dos irmãos cristãos. E ele continua dizendo, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente, ou desejamos viver de maneira em tudo honrosa. Por quê? Porque a nossa integridade, tanto espiritual como física, nós temos que manter essa conduta. Nós temos que estar em uma retidão, porque qualquer falha, qualquer deslize nosso, pessoas querem incriminar e querem apontar. Por isso, ele diz, orai por nós, porque temos que orar um pelos outros. Temos que clamar um pelos outros. Temos que interceder um pelos outros. Porque, de fato, estamos vivendo dias que vamos ser mais perseguidos, dias de dificuldade. Mas aquele que nos chamou é fiel para nos sustentar e nos abastecer espiritualmente com sua palavra, para que a gente continue vivendo e pregando este evangelho da salvação e da remissão de pecados. Que nesta manhã você venha entender que você não está só. Você não está sozinho nessa caminhada. Há pessoas que estão orando, que estão clamando, que estão de pé ainda, com a sua integridade dentro da retidão de Cristo, clamando por nossas vidas. Então, continue orando, continue suportando todas as perseguições, tudo aquilo que você tem enfrentado. Porque muitos não suportam, desistem, param de caminhar. Mas esta manhã, o Espírito Santo de Deus manda te dizer, continue firme, continue na retidão de Cristo, continue fazendo o trabalhar de Cristo, porque é Ele quem vai te sustentar, é Ele quem sustenta a nossa jornada, o nosso caminho diante dele. Por isso, não desista, continue com sua integridade, continue com sua consciência limpa. Como ele diz aqui, nós temos uma consciência limpa. Entre fatos, relatos, entre apontes, nós temos uma consciência limpa do que estamos fazendo. E o que estamos fazendo é resgatar almas, resgatar vidas, pregar o verdadeiro evangelho para que pessoas também se encontrem com o nosso Deus, aquele que nos resgatou, aquele que nos purificou, aquele que nos limpou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua excelente luz. Aleluia, glória a Deus. Então não desista, continue, persevere, vai avante neste dia. Diga, eu vou vencer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque aquele que começa a boa obra, ele é fiel para terminar. Se você trabalha, se você tem aí o seu braço forte diante da obra de Deus, continue. Continue com sua consciência limpa, íntegra, honrosa a Deus, porque é Ele quem vai te abençoar, é Ele quem vai tratar, é Ele quem vai te fortalecer em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Então, ore uns pelos outros. Orai por nós, porque confiamos e temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Que nessa manhã você entenda isso. Você é mais do que vencedor diante de
Como eu já disse aqui, diante de relatos, de fatos, de apontamentos, se você tem uma consciência limpa, acalma, se aquieta e espera no Senhor, porque é Ele quem vai entrar com toda a providência. Mas agora, se você, dentro agora da sua consciência, dentro do seu ser, você sentir que não está, de fato, com uma consciência limpa diante de alguma situação, peça para Deus te lapidar, peça para Deus te purificar novamente, te fortalecer novamente, porque eu creio que Ele vai entrar com toda a providência sobre a sua vida. Então não desista, continue, persevere, seja um homem, seja uma mulher honesta diante de Deus, porque muitos estão se corrompendo, muitos estão se sujeitando mais às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Então a nossa integridade espiritual, daquilo que aprendemos, nos mandamentos de Deus, nós temos que honrar, como ele disse aqui, portar-se honrosamente diante de Deus. Porque se apontam, se julgam, é porque querem ver a nossa jornada, a nossa caminhada fora dos caminhos do Senhor. Mas se hoje aceitamos essa palavra, aceitamos a Cristo, a nossa conduta é totalmente mudada, meus irmãos. O nosso caminho, o nosso trajeto é totalmente mudado. Pois eu creio que, diante de tudo isso, é Ele que nos sustenta. Mas há ainda uma sociedade ainda que está esperando só um deslize nosso. Ah, mas não era aquele? Não era aquela? Mas Hebreus está dizendo, eu tenho uma consciência limpa de quem eu sou. Eu tenho uma consciência honrosa diante do meu Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Que Deus, ele continue tocando o seu coração, continue acendendo a chama sobre a sua vida, diante de tudo que você tem passado e de tudo aquilo que você tem vivido. Porque ele está à procura de verdadeiros valentes, de pessoas que estão determinadas a pregar o evangelho, a resgatar almas, a resgatar vidas que estão aí perdidas, com suas integridades sendo apontadas. Muitos julgam a muitos, mas não se examina como estão. Mas que você venha ser íntegro, reto, dentro do chamado, dentro da escolha que Cristo fez sobre a sua vida. Porque eu creio que muitas almas ainda vão se render e vão se entregar. É através da minha vida, através da sua vida, da consciência limpa e do gesto honroso diante de Deus, que vamos mostrar para muitos que o nosso testemunho passado não valeu de nada, mas a partir do momento que colocamos a nossa vida diante de Cristo, o nosso testemunho muda. E esse testemunho tem que ser íntegro, reto, diante dessa sociedade. Eu quero orar em nome de Jesus Cristo, Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por nos sustentar, por nos dar força, Senhor Deus, diante de uma sociedade, diante de um mundo, Senhor Deus, que está na calamidade, Senhor Deus, espiritual. Mas ainda, Senhor Deus, há valentes, há guerreiros, há pessoas determinadas, Senhor Deus, a fazer o teu trabalho, a fazer, Senhor Deus, com que a palavra chegue a corações, Senhor Deus, que estão aí, Senhor, precisando ser quebrados, precisando, Senhor Deus, ser transformados.
E estamos aqui como igreja, como uma comunidade cristã, Senhor Deus, pedindo a Ti, continue nos sustentando, continue nos fortalecendo, continue, Senhor Deus, nos dando força, Senhor Deus, nos momentos difíceis, nos momentos, ó Pai, de dificuldade que passamos e que vivemos. E que a Tua palavra continue, Senhor Deus, sendo uma chama. Que a Tua palavra continue, Senhor Deus, nos acendendo, Senhor Deus, para que a direção que o Senhor nos deu, a gente continue a viver, continue, Senhor Deus, a caminhar essa jornada, porque o fim talvez está próximo, não estamos vendo, mas cremos, Senhor Deus, naquilo que a palavra nos diz, que a promessa da palavra nos diz, que dias, Senhor Deus, dificultosos virão, mas eu creio também que ela, como diz aqui, que vai nos sustentar, vai nos alimentar, e vai nos direcionar para essas vidas, para essas almas que estão aí precisando de ajuda. Eu peço a Ti, Senhor Deus, continue guardando, continue, Senhor Deus, com a semente da fé e da esperança no coração dos meus irmãos. Que eles venham ter força, que eles venham ser lapidados, Senhor Deus, e ter sempre uma consciência limpa diante de fatos e relatos, e seja uma consciência honrosa diante de Ti, para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, pastor? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, presbítero Alex. Deus abençoe cada um que participou desse devocional. Que a graça do Senhor invada o seu coração. Nós continuamos com o nosso plano de leitura anual, plano de leitura bíblica anual, e hoje, dia 13 de fevereiro, nós estamos aí fazendo a leitura do livro de Números, no capítulo 3 e no capítulo 4. Eu te desafio a ler Números, capítulo 3 e o capítulo 4 de Números. Esses dois capítulos nós faremos a leitura e compartilharemos com Deus daquilo que estamos colhendo e aprendendo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe sua casa, sua família. Hoje nós temos um grandioso culto. Você é o nosso convidado a estar conosco. Hoje também iniciamos o nosso retiro com os nossos jovens ali nas 12 tribos, onde nós estaremos reunidos. Eu sei que vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Você, sua casa, sua família estão convidados. Deus abençoe, um forte abraço. Tenha aí um excelente dia. Que Deus possa nos agraciar com as suas potentes mãos e nos conduzir em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.